Não se apavora, tá, Jordana? Viu, Jordana? Oi, tá me ouvindo? Sim, não te apavora, hein? Ah, eu que Opa. mudei pro computador agora. Eu Não sai não sei se. correndo. Não sai. Tô aqui, ó. Que bom. Tô aqui Agora olhando. melhora, tá? Tá bom, vai melhorar sim. Então, aqui a gente tem uma sala de ressonância, tá? Geralmente vai ser montada desse estilo. Aqui a mesa. Essa é fixa, eu não consigo sair com ela. Ela baixa e levanta, vai para dentro e vem para fora, tá? O máximo que eu consigo fazer com ela. Aqui vai ser o gantry e aqui dentro o tubo onde o paciente entra. Dentro desse tubo eu tenho acoplado ao magneto principal, que vai vir aqui na volta, a bobina de corpo. Então, essa a gente não consegue visualizar, porque ela está dentro do equipamento. Aqui, nessa estante, a gente tem bobina de ombro, de joelho, de coluna, de crânio aqui embaixo. Temos várias almofadas para pôr no paciente entre os braços, as pernas, para quê? Para que ele não se encoste pele com pele. No momento que ele encostar pele com pele e for fazer a ressonância, há chances de ocorrer queimaduras, tá? Então, sempre a gente tenta não deixar pele com pele encostada. Uma mão na outra, uma coxa na outra, tá? Sempre tem que ter um tecido entre eles. Aqui vai ser o carrinho para primeiros socorros, caso precise, tá? Deu algum problema no contraste com o paciente, um suporte para soro. Então, esses são equipamentos adaptados para ressonância, não são de ferro magnético, tá? Não pode entrar nada dentro da sala de ressonância com ferro magnético. Relógio, presilha de cabelo, crachá também não pode, celular não pode, porque tudo o magneto vai atrair para ele, tá? Então, os tipos de magneto. Vamos lá. Magnetos permanentes. É o magneto principal. São constituídos de ímãs permanentes, externos. Vantagens: mais eficiente em termos de consumo de energia. Não utiliza energia elétrica, tá? E custo operacional. Não necessita campo de força ou unidade resfriadora adicional. E configuração aberta. Desvantagem: não conseguem atingir valores altos de campo magnético, ficando reduzido a menos de meio Tesla. Então, a medida dos magnetos é em Tesla, tá?
Magnetos resistivos. Campo magnético é gerado pela passagem de corrente elétrica pelo conjunto de bobinas com a presença constante da resistência elétrica através de um fio, sendo possível desligar o campo magnético quando não há exames e religá-lo. Desvantagem: alto consumo elétrico para manter o campo magnético e limitação quanto à intensidade do campo, tá? Somente até cerca de 0,3 Tesla. Então, é um equipamento muito baixo. Não consigo fazer muitos exames com equipamento desse. E os magnetos supercondutores é constituído por fios de nióbio e titânio, denominados materiais supercondutores, pois mergulhados em hélio líquido, o criogênico, que é o que faz a manutenção do resfriamento do magneto principal, a uma temperatura próxima de zero absoluto, não oferecem, assim, resistência elétrica, atingindo a supercondutividade. Vantagens: produzem um campo magnético alto, sem geração de calor e sem custo relacionado com o consumo de energia elétrica. Uma das principais qualidades desses magnetos é a uniformidade ou homogeneidade de campo magnético. Desvantagens: o controle de sistemas relacionados à temperatura, pressão e quantidade de hélio no interior do magneto, para que não ocorra o aumento da temperatura interna, pois assim elevaria a taxa de evaporação do hélio e podendo chegar ao ponto crítico que resultaria no apagamento do campo magnético, o chamado quench. Alto custo de produção e comercialização, manutenção realizada periodicamente devido ao uso do hélio líquido. Então, aqui a gente tem um equipamento de ressonância campo aberto, tá? Por que aberto? Eu consigo visualizar o paciente aqui, ó, tá? Essa região não é fechada. Então, esse é um equipamento de campo aberto e que eu consigo ainda movimentar e deixar o paciente como se ele estivesse em ortostatismo. Quando o aparelho de ressonância for de campo fechado, o exame é mais rápido e a qualidade de imagens é melhor. Por outro lado, quando o aparelho é de campo aberto, o exame é mais demorado e a qualidade inferior, tá? Então, aparelhos de campo aberto, a imagem não vai ser tão boa. Ele é utilizado mais para extremidades, para coluna, tá? Esses campos abertos. Até faz um crânio, mas aí um crânio sem contraste, normal, tá? Então, aqui eu tenho equipamentos de campo aberto, a mesa fixa, e essa mesa eu consigo deslocar ela. Eles são de 0,2 a meio Tesla, tá? O campo magnético é gerado através de duas placas magnéticas, uma em cima, uma embaixo. O paciente é deslizado entre as placas a ser digitalizadas. Este tipo de equipamento tem os custos mais baixos e também são adquiridas para atender pacientes obesos e claustrofóbicos, tá? Porque eu consigo pôr um paciente aqui bem mais gordo do que de entrar dentro de uma ressonância de campo fechado, tá? Pela abertura que eu tenho nesse equipamento. Só o problema é a qualidade da imagem, tá? Aqui temos um outro modelo, campo aberto também, tá? Todos esses são campos abertos.
Campo fechado. Então, campo fechado, eu tenho totalmente o magneto em volta do tubo que o paciente vai entrar, tá? Eu tenho de equipamento de 1 Tesla, 1,5, 3 Teslas e 7 Teslas. Neste tipo de equipamento, o paciente é movido para a abertura do magneto para ser digitalizado. Os custos são mais elevados se comparado com o equipamento de campo aberto. Porém, nesse tipo de equipamento, você normalmente pode gerar maiores forças de campo magnético, significando imagens mais claras, tempos de varredura mais curtos e mais pacientes por período, tá? Então, aqui, todos eles são campo fechado. Esse aqui eu consigo separar a mesa do equipamento. Aqui é fixo, fixo e fixo, tá? Então, somente esse eu consigo, se caso eu precise trocar, levar o paciente até algum outro setor, eu consigo ir com essa maca, tá? Aqui uma sala de ressonância, com a bobina para crânio, tá? Aqui é o armário onde é armazenadas as bobinas. Um equipamento de 3 Tesla. Esse aqui é de 1,5, tá? 1,5 Tesla. Aqui é de 3 Tesla. Então, quanto maior o Tesla, maior o equipamento. Como que funciona, então, a configuração do bore? O que é o bore? É o campo que o paciente vai entrar, tá? O bore fechado, então, ele vai realizar nessa direção a radiofrequência, tá? O bore aberto vai ser o ímã de cima para baixo. E esse aqui, ele é um campo aberto, porém ele é dipolar. Ele é aberto só nos dois lados. Tem 2 lados que ele é fechado. Aqui ele é um C, tá? Então, temos essas variações de equipamentos. Temos também ressonância para extremidades, porém não são todos os locais que compram esse equipamento, por ser um equipamento caro e realizar somente extremidades, né? Então, eles já compram um equipamento de campo fechado que realiza praticamente todos os exames. É bem mais vantagem, paga mais, mas eu consigo realizar mais exames. Mas tem a opção de ressonância somente para extremidade. Ele vai o campo magnético até 1,5 Tesla, tá? Porém, só é feito nas extremidades. Aí não é muita vantagem. Aqui temos um equipamento de 0,3 Tesla. Então, para realizar extremidades, ó. O paciente vai ficar nessa posição. Não tem problema de se sentir fechado, tá? Dentro do equipamento, ele não vai entrar todo, vai ser só a região que eu vou realizar o exame. E os equipamentos de 7 Tesla, campo fechado, olha o tamanho, tá? Enorme. Esses equipamentos são utilizados para pesquisa, tá? Não chegou na parte médica ainda. Por quê? Porque o campo magnético dele é muito grande, tá? E aí vai surgir muito artefato na imagem. Não é vantagem para a parte médica. Então, por enquanto, 7 Tesla, somente pesquisa. De 1 a 3 Tesla, já temos para a parte médica. Tá?
Aqui o equipamento 7 Tesla, fazendo um teste, então, em humano. Só o problema é que é muito artefato de imagem, tá? E olha o tamanho do equipamento, enorme de grande. Os armários onde armazenamos as bobinas, tá? Ou vai estar dentro da sala, ou em algum corredor próximo à sala de exames, tá? Não pode estar muito longe, porque eu preciso sempre estar trocando as bobinas. A blindagem, então, da sala, como é que funciona? A sala de ressonância tem que ter uma blindagem específica, tá? É utilizada para restringir o campo magnético e, por consequência, proteger as pessoas e os equipamentos que estão por perto. Exemplo, cartões de crédito, televisores, disquetes, computadores, monitores, marca-passos, clipes e próteses. Então, se eu tiver esses equipamentos próximo do campo magnético, eles vão perder a magnetização, tá? A blindagem, então, localiza-se nas paredes que envolvem o magneto e é feito por uma liga metálica, cobre ou alumínio. Garante um isolamento eletromagnético em baixas frequências, tá? Então, a frequência da ressonância em Hertz é necessária para que o equipamento tenha melhor eficácia, não possua artefatos de imagens. Então, aqui, eles blindando uma sala de ressonância, tá? É chamado de gaiola de Faraday, que são constituídas de painéis de madeira revestidos em cobre ou alumínio, tá? Então, primeiro é feito o revestimento para depois o equipamento entrar para a sala. A porta da sala, ela também tem que ter uma blindagem especial, tá? Então, ela vai ser revestida igual às paredes, e para fechar a porta, a gente tem esses conectores aqui, que são os flingers, chamados, tá? Que no momento que eu fecho a porta, eles se lacram. Ela não abre tão fácil. Então, quando a gente vai fazer a manutenção da sala, verificar se está tudo ok, tudo funcionando, a gente não pode esquecer de conferir esses flingers nas portas. Ver se tem algum que está estragado, se ela está lacrando bem, tá? Porque caso tenha algum estragado, eu vou perder um pouco da minha radiofrequência, que ele vai escapar de dentro da sala. Então, aqui, a gente tem um vidro, tá? A sala tá lá, o equipamento está lá dentro, e aqui é a minha mesa de comando. O técnico fica desse lado. E a gente tem um vidro para a gente acompanhar o paciente lá dentro da sala. Esse vidro, ele não é tão grosso, é fino, tá? E ele possui uma malha metálica junto dele. Só que o que a gente tem que cuidar é para não bater nesse vidro, porque ele pode quebrar, tá? Ele não é tão resistente assim. Então, se tu for chamar um colega que está lá dentro, utiliza o microfone que a gente tem aqui no teclado. Não bate no vidro, tá? Aqui é a sala de comando, então. Ó, o paciente está lá, realizando um exame de... Essa posição provavelmente é de mama, tá? E aqui os técnicos observando ela. A comunicação com o paciente, ele vai sempre levar uma campainha, a gente chama isso aqui campainha, lá no exame, a gente dá na mão dele e ele vai entrar com essa campainha. No momento que ele se sentir qualquer coisa, calor demais,
ou começar a se sentir mal, ele aperta essa campainha e a gente tem os botões aqui para se comunicar com ele, ó, tá? Então, esse eu falo e aqui eu consigo escutar tudo que acontece lá dentro. Eu só vou deixar sempre no máximo e quando eu quiser falar, eu aperto esse aqui para baixo, tá? E aí eu consigo falar com o paciente. Esse é um método. Ou temos esse outro, tá? Que aí não é acoplado no teclado. E a mesma coisa, se eu quero falar, eu aperto aqui, e se eu quero ouvir, eu aperto esse botão, tá? Então, sempre a comunicação com o paciente. Sistema de segurança do equipamento. Parada de emergência, tá? Desligamento da alimentação elétrica e o botão do quench. Então, se aconteceu qualquer coisa, o paciente passou mal, eu aperto esse botão. Eu paro o exame, tá? Aconteceu alguma coisa no equipamento. Eu preciso que o equipamento pare. O campo magnético não vai parar, mas o equipamento sim. Então, eu vou apertar a emergência. Esse botão do quench, guardem esse nome, vocês fiquem o mais longe possível. Se vocês me tocarem nesse botão, vocês vão soltar todo o hélio líquido do equipamento, e isso é milhões e milhões, tá? Então, esse é o chamado botão da demissão. Se vocês me apertarem esse botão, pode saber que vocês estão demitidos, tá? Esse botão aqui, quem aperta, é somente os físicos responsáveis pelo equipamento. Somente caso tenha alguém com risco de vida entre o equipamento e algum objeto que foi lançado no equipamento que não fosse adequado para a sala de ressonância. Tipo um botijão de oxigênio. Se não é o adequado para a ressonância, o magneto vai puxar para dentro dele. Tá? O pessoal que é estabanado aí, então já sabe, não vai para a área da ressonância. Isso. Tá? Esse botão aqui, vocês não esqueçam o nome, é o botão da demissão. Tropeça, que aí por cima vai escorar a mão, escora direto no botão, já era. Tá? Fiquem sempre o mais longe possível desse botão do quench. Isso, Deus livre. Caso assim vocês apertem sem querer, tá? É complicação. E qualquer um desses aqui, ó, tá no meio do exame. Tu apertou sem querer, tu perdeu todo o exame. Tem que começar do zero. Tá? Então, cuidado, assim, é muito, 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 muito na ressonância. Então, tá certo. Já risquei da lista. Não fazer ressonância. Muito bom. Muito obrigada. Aqui, então, a gente tem acessórios para utilizar no paciente entre as coxas, entre os braços, porque eu não posso deixar o paciente tocando pele com pele. Encostar uma mão na outra, uma coxa na outra sem uma roupa, porque no momento que começa a realizar o exame, tá? A ressonância aquece muito. Como ela é movida pelo magneto e ele vai só atrás dos prótons de hidrogênio, então há um aquecimento muito grande no corpo. E se tiver pele com pele encostada, o paciente está suando devido ao calor, pode ocorrer queimaduras, tá? Então, a gente sempre pode utilizar almofadas, fitas, o que tiver à mão a gente utiliza para o paciente, tá? Temos esse Tinger, tá? É um acessório para monitorar a frequência cardíaca. Então, a gente coloca no paciente nesse sentido e vai ficar monitorando a frequência respiratória dele, tá? E temos o gate também. Um é para frequência cardíaca,
o outro para respiratória. Tem exames que a gente necessita ter esse controle. Tá? Então, o gait é o cardíaco e o Tinger é o respiratório. Tá? São dispositivos usados para a compensação dos movimentos respiratórios e cardíacos. O gait cardíaco utiliza um sinal elétrico detectado por sensores colocados no tórax do paciente para disparar o pulso de radiofrequência. E o gait respiratório consiste em um dispositivo expansível, cheio de ar, que envolve o tórax do paciente. Com o movimento respiratório de inspiração e expiração, é gerada uma onda em um transdutor. Esta dispara a aquisição em um único movimento, eliminando artefatos de movimento. Então, a gente consegue ter controle, tá? Temos aqui os periféricos, que pode ser colocado no dedo do paciente ou ligado no paciente, mas é tudo equipamento específico para ressonância. Eu não posso pegar um equipamento desses lá da emergência e levar para dentro da sala da ressonância, tá? Então, vamos para as bobinas de gradiente. O que são as bobinas de gradiente? Campos magnéticos que variam gradativamente de intensidade numa certa direção são denominados campos gradientes. No sistema de ressonância, os conjuntos de bobinas de gradientes ocupam os três eixos físicos, X, Y e Z, e servem para selecionar o plano e a espessura do corte, e codificar espacialmente os sinais provenientes do paciente, formando assim imagens bidimensionais e tridimensionais. O isocentro magnético, então, é o ponto central do eixo dos três gradientes e do corpo do magneto principal, tá? O gradiente Z, ele vai alterar a potência do campo magnético ao longo do eixo Z. O gradiente Y, cada um vai levar o campo magnético para o seu lado, tá? O que quer dizer cada um deles? Aqui fica mais fácil. Gradiente X. Qual corte vocês acham que é? É um corte sagital, né? Gradiente Z, corte axial, e o gradiente Y, corte coronal. Tá? Então, cada um é um tipo de corte. Assim que elas vão estar dentro do equipamento de ressonância. Tá? Então, a amarelinha é a bobina Y, tá? Que vai fazer o corte coronal. A rosinha vai ser a bobina X, que vai ser o corte sagital. E a verde, a bobina Z, vai fazer os cortes axiais. O isocentro fica no meio das três bobinas, então vai ficar na direção dessa lilás aqui, ó, bem no centro. Tá? Isso que é o isocentro. Aqui tá mais fácil de entender. Ó, gradiente X, corte sagital. O Y, coronal, e o Z, axial. Ficou mais fácil ou não?
Um pouco. Ninguém fala nada. Um pouco só. Aquele medo de dizer não, e só tu seu não, entendeu? Como é que eu vou explicar para vocês? O corte sagital, que é o gradiente X. O paciente está deitado aqui, tá? Decúbito dorsal, a barriga para cima. Eu estou cortando nesse sentido, da direita para a esquerda. Então, eu estou fazendo cortes nessa direção, tá? Eu tenho que pegar umas imagens e trazer na outra aula. Pegar aquelas lá da tomografia, mostrando os cortes. Eu acho que eu não tenho aqui. Tem. Vai ficar mais fácil. Tá? Então, aqui, ó. O gradiente Z vai ser o plano axial. Eu estou cortando nesse sentido aqui. Tá? Fatiando como se fosse um pão fatiado. Isso que é corte axial. Tranquilo? Ó, se vocês cuidarem aqui, o Z, eu tô nesse sentido aqui, ó. Igual tá o tiozinho aqui. Tá? O paciente está deitado aqui, barriga para cima, eu tô fatiando. Esse é o Z. Corte axial. Vai ficar nesse sentido aqui. O gradiente X é o plano sagital. Então, eu vou dividir em direita e esquerda, tá? Eu vou fatiar nesse sentido aqui. Isso é um corte sagital. O paciente está em perfil. E o gradiente Y é o corte coronal. Então, eu vou fazer o corte em anterior e posterior. Vai ser dividido, tá? Então, eu vou fatiar nesse sentido aqui. Eu estou vendo o paciente de frente para mim. Isso que é um corte coronal. Tranquilo? Entendi, Sora. Não, as meninas que não fizeram a tomo. Só que falta, né? Não ter entendido agora. Não entendi, dona Carmen. Ah, depois do que a Carmen falou, eu entendi sim. Entendi tudo, prof. Inclusive, eu posso explicar agora. Eu vou me abster de falar, entendi. Nossa, vou até me ajudar na aula agora. Não, sério mesmo. Se não entenderam, me pergunte que eu repito. A gente tá entendendo, assim. Mais ou menos. Dá. O corte coronal, o paciente está de frente para mim, sempre na imagem. Sagital, ele está de lado. Eu estou visualizando o perfil dele, tá? Essa parte aí eu entendi. Tá. E o axial, eu estou fazendo cortes de cima para baixo. De cima, essa parte eu entendi porque eu anotei aqui. Foi antes esse exemplo, daí eu anotei. Que bom, então. Eu mando para elas aqueles meus desenhos super. Tá. Para entender. Super bom. Os bonequinhos de palitinho, mas dá para entender. Tranquilo. Eu entendi ali aquela parte que a senhora falou antes, corte de fatias de cima para baixo, sagital de lado, daí mostrou ali porque o paciente estava de lado, perguntou se a imagem estava boa, se estava nítida. Então tá. Então tá. E tem bastante imagem, ó, tá? Então aqui, ó, axial, de cima para baixo. Sagital, da direita para a esquerda. Paciente de lado. Coronal, ele tá de frente, anterior para posterior, o corte. Tá? Viu como tem bastante imagem em minhas aulas? Não tem como aprender.
As bobinas, então, tá? Elas são fixas no aparelho, são utilizadas em estudos de tórax, abdômen e pelve. No caso de o serviço de ressonância não possuir uma bobina acessório, além dessas, é recomendável uma bobina acessória indicada para cada tipo de exame, pois essas bobinas fixas, por estar longe do corpo, não é recomendado o seu uso, pois esse espaço vai provocar muito ruído na imagem e vai prejudicar a qualidade, tá? Então, essas bobinas, elas ficam muito afastadas do corpo e a imagem não vai ficar tão legal. Por isso que a gente utiliza bobinas acessórios, tá? Aqui é o esquema, então, da ressonância. Aqui é a capa, o campo magnético principal, tá? O magneto nessa volta. Essa pequenininha aqui é a bobina de corpo. E aqui é a mesa onde o paciente vai entrar. Então, aqui temos a ressonância. No momento que ela começa a fazer a ressonância, vai ser emitidos os sinais, tá? Que vai ser transmitido para o receptor de radiofrequência. Vamos ter as 3 bobinas gradientes, definindo qual o corte que foi escolhido, e vai para o sistema de computação. São utilizadas, então, para produzir os campos de excitação, as bobinas de radiofrequência. São também utilizadas para captar o sinal da ressonância. A mesma bobina pode ser utilizada para transmitir e receber sinais, ou bobinas distintas podem ser combinadas. Então, eu posso utilizar mais de uma bobina, dependendo do tipo de exame. Bobinas, então, receptoras. Essas bobinas fixas no aparelho são utilizadas em estudos de tórax, abdômen e pelve. No caso de serviço de ressonância não possuir outras bobinas, tá? Sempre é recomendável que tenha, porque eu vou precisar deixar sempre o paciente mais próximo possível da bobina para mim conseguir um sinal bom, tá? Então, vamos lá. As receptoras são antenas receptoras dos sinais vindos do paciente. Este passa por um pré-amplificador para aumentar sua potência. Para cada parte do corpo a ser estudado, terá uma bobina correspondente a ser utilizada. A escolha acertada da bobina a ser usada nos exames de ressonância é de vital importância para uma boa qualidade de imagem e sinal. A conexão da bobina é feita através de cabos ou encaixes especiais. Bobina de corpo. Cilíndrica, posicionada ao redor do túnel do ventre. É o principal transmissor de radiofrequência nos equipamentos, também usada como receptora em alguns casos. Tá? Então, a de corpo, ela já vem acoplada dentro do equipamento. Tá? Aqui é o magneto principal, ela vem acoplada depois do magneto principal. Essa a gente não consegue visualizar. Esse tipo aqui é bobina, tá? Só que ela tá dentro dessa capa protetora, logo após o magneto. Então, é uma bobina que ela fica muito afastada do corpo do paciente, tá? Vai acabar dando bastante artefato de imagem. E qual seria, então, a bobina ideal para cada parte do corpo? É sempre a bobina que vai se adaptar melhor a cada estrutura, dependendo da anatomia do paciente, tá?
temos bobinas específicas, só que eu posso utilizar uma outra dependendo do tamanho da estrutura do paciente. Aqui é uma bobina para crânio, aqui para abdômen, aqui eu tenho uma outra para crânio, e aqui é para ATM, tá? Alguns exemplos. Bobinas de volume, então, recebem um bom sinal de regiões mais profundas do corpo. Faz a leitura do sinal de toda a massa incluída dentro da bobina. Exemplo, crânio, joelho, pescoço e corpo.